Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O grande Dom Bosco, cantemos as glórias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Seu vasto ideal. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Senhor, que morará em vossa casa e no vosso Monte Santo habitará, o Salmo 14, o tão conhecido Senhor, quem entrará no santuário. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Recordando ontem e hoje a vocação de Santa Mônica, hoje Santo Agostinho, queremos com Santo Agostinho repensar: ama e faz o que quiseres. O amor que transforma, que renova, que santifica. A lei dada por Deus através de Moisés, composta de um conjunto de normas e mandamentos, era um dos motivos de orgulho para o povo de Israel. Da observância dessa lei dependiam a felicidade do povo e os favores de Deus. Era uma lei completa, pois correspondia a todas as dimensões da vida humana. Por isso, não havia necessidade de nada ser tirado nem acrescentado a ela, como recorda o livro do Deuteronômio. Com o passar do tempo, ao invés de ser o sinal distintivo de um povo livre, a lei foi transformada em motivo de escravidão, com a imposição de uma interpretação fundamentalista pelos líderes religiosos. Na época de Jesus, já estava consolidado um fundamentalismo religioso em Israel, contra o qual ele se opôs radicalmente. Os grupos mais fundamentalistas, como os mestres da lei e os fariseus, usavam a lei para separar, criando divisões e rotulando as pessoas entre puras e impuras. Jesus enfrentou esses grupos com um jeito livre e autônomo de interpretar a lei, propondo o bem do ser humano como princípio fundamental. O Evangelho descreve nesse final de semana uma disputa relacionada às normas de pureza, precisamente o lavar as mãos antes das refeições, que hoje é regra básica de higiene. Na época, era preceito religioso. Alguns discípulos de Jesus não cumpriam essa norma, talvez de propósito, o que gerava críticas nos fariseus e mestres da lei. Fundamentado na profecia de Isaías, Jesus denunciou a hipocrisia dos seus adversários.
Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De fato, uma religião falsa, marcada por ritos estéreis, não pode ser agradável a Deus. O que conta para Jesus, de fato, não são os fatores externos, mas o interior, o que sai do coração. O ser humano, portanto, não se torna impuro quando deixa de cumprir uma norma, mas quando cultiva no coração sentimentos como a inveja, as maldades, o orgulho, o ódio, a ambição e tudo que não contribui para o bem do próximo. Por isso, Jesus denuncia e rejeita práticas cultuais e doutrinais, acompanhadas de corações distantes de Deus. A carta de São Tiago nos ajuda a compreender e a praticar a religião ideal. Antes de tudo, devemos ser praticantes da palavra e não meros ouvintes. O modo privilegiado de praticar a palavra, por sua vez, colocar-se a serviço do próximo, como os órfãos e as viúvas, categorias que representam as pessoas vulneráveis, necessitadas de todas as épocas. Então, assim, a palavra nos provoca em atitudes que podem sair de dentro do nosso coração a serviço da vida. Que bom que nossa vocação, além de ser para a santidade, é para o amor. Nesse final de semana, com alegria, louvamos a Deus pela vocação daqueles que amam a palavra e a servem pelo ministério da catequese. Rezamos com carinho por todos os nossos catequistas, agradecendo-lhes a disponibilidade e o carinho com a palavra e o evangelho no serviço ao reino. Devolvemos a você, que é pai e mãe, a missão catequética da família e nunca se precisou tanto de usar da catequese como forma de educar a família em tempos de pandemia. Estivemos e estamos tão juntos que dá mesmo para evangelizar a família pelo testemunho e com a simplicidade. E assim extensivo nas nossas comunidades e paróquias, Ministério da Catequese, em tempos tão difíceis. Não tem sido fácil levar trabalhinhos na casa do catequizando ou catequese online, celebrações todas online pela pandemia. Mas também está aí a riqueza do tempo presente. Os meios de comunicação, a internet, a serviço do Evangelho, a serviço da vida e da esperança. Rezemos com muito carinho, então, por esses nossos senhores e senhoras, servidores do amor de Deus pela catequese. A você que é catequista, a nossa oração, o nosso agradecimento, a nossa bênção pela disponibilidade no serviço ao que é de Deus. Evangelize mesmo, não tenha medo. E a melhor contribuição parte também do testemunho. Participe na sua comunidade, no seu dia a dia, pela Eucaristia. Nossas crianças, adolescentes se espelham no seu testemunho, querido catequista. Que Deus te abençoe, te inspire, te faça perseverar em tão nobre missão. Que bom que hoje, como padre, eu entendo o ministério da catequese. Pude passar pelas mãos de um catequista para também ser discípulo missionário, respondendo com a minha vocação ao que me foi ensinado pela catequese com muito carinho. Então, a todos os nossos catequistas da diocese, por aí afora, a nossa oração nesse final de semana, o nosso carinho, a nossa bênção. Então você, catequista, Deus te abençoe e te guarde. Volva sobre você diariamente o seu olhar de misericórdia, se compadeça de vós e te dê a sua paz. Deus te abençoe por dádiva maravilhosa neste ministério a serviço do reino. Plantemos valores do Evangelho e colheremos de fato a salvação. Então, assim nos unamos em prece a todos também que pedem no programa nossas orações, que agradecem durante toda a semana o dom da vida. E ao fechar o mês de agosto, mês das vocações, de fato, sirvamos ao Senhor com alegria. Com o exemplo de Santo Agostinho, volto a te lembrar, ama e faz o que quiseres. Grato pela oportunidade no programa, uma abençoada semana para todos nós.
Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar aqui com você em mais uma meditação da palavra. Mateus 24, 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados. Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. O Senhor está falando do fim dos tempos. O Senhor está falando de juízo final. O Senhor está falando de julgamento. É algo que vai acontecer. Um dia o Senhor vai voltar. Um dia os tempos terão um fim. O fim dos tempos. Os últimos dias. E estes últimos dias vai pegar muita gente de surpresa. É o que a palavra de Deus está dizendo. Mas, gente, está tudo escrito. Está tudo escrito. Jesus não veio ao mundo e nos deixou ao Deus dará e virá de uma forma que a gente não sabia. Ele não avisou, ele não nos ajudou. Não, está tudo escrito, foi tudo falado, foi tudo preparado. É só a gente abrir o coração para a sua palavra. É só a gente abrir o coração para a sua palavra. Veja, a palavra de Deus hoje está dizendo: ficai atentos. Ele nos deu uma palavra para a gente ficar atento, para que a gente não fique desatento. Então ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou uma palavra de aviso: fiquem atentos, porque o Senhor virá. Além de ficar atento, ficai também preparados. Então, se o Senhor virá, fique atento. Se o Senhor virá, fique preparado, porque eu não sei dia, não sei hora. Aliás, também você não sabe dia e hora que você morre, né? Então é preciso estar atento, é preciso estar preparado. E o que é estar atento? O que é o estar preparado? Estar preparado é ser um empregado fiel e prudente. É ser um servo fiel e prudente. Fiel aos mandamentos de Deus. Fiel à palavra de Deus. Isso é estar preparado, isso é estar atento. Eu estou sendo fiel aos mandamentos. Quem é fiel aos mandamentos está sempre preparado. Quem é fiel aos mandamentos está pronto. Quem é fiel aos mandamentos está sendo prudente. Mas, se alguém pensar assim: meu Senhor está demorando. Eu não acredito nisso não. Porque a gente sempre pensa assim, né? Esse negócio que Jesus vai voltar deve ser para a próxima geração. E até para morrer a gente fala assim: eu, por exemplo, tenho 34 anos. Eu vou morrer lá só quando eu tiver com meus 70, 80, 90, sei lá. Eu vou morrer quando eu tiver velhinho. Quem sabe? Quem é que garante? Quem é que garante que você vai morrer quando velho? Só para te atualizar, tem crianças que morrem, jovens que morrem, adolescentes que morrem, adultos que morrem. Não tem hora para morrer. Não tem hora para morrer. Então você não sabe a hora que você vai morrer. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Então você vai ter que estar preparado. Agora tem gente que fala: Jesus está demorando. Tem gente que não está ligado nisso. Tem gente que não está nem aí para isso. E o que faz? Meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, comer e a beber com os bêbados. Ou seja, vamos aproveitar a vida, vamos nos embriagar, vamos comer, vamos curtir este mundo. Vamos curtir este mundo. Quantas pessoas estão vivendo assim, minha gente? Curtindo o mundo, curtindo os prazeres. Hipócritas. Diz a palavra que ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas.
Infeliz de você que receberá a sorte dos hipócritas. O que é a sorte dos hipócritas? Choro e ranger de dentes. Vai enviar essas pessoas para o inferno. Vocês receberam a palavra que era para se preparar. Vocês ouviram a palavra que era para estar preparado, que era para estar atento, que era para ser fiel, que era para ser prudente. Não quiseram se preparar? Foi avisado, não quiseram se preparar, não quiseram mudar de vida, não quiseram ser fiéis, foram para a gandaia, foram para o pecado, foram para o prazer. Ei, filho e filha, o pecado não compensa. O pecado não compensa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, o pecado não compensa. A sorte dos hipócritas é choro e ranger de dentes. A sorte dos hipócritas é inferno. E Deus não quer isso para você. E por isso essa palavra é de alarme. Essa palavra é de atenção. Seja fiel, seja prudente. O Senhor não quer te mandar para o inferno. O Senhor quer te salvar. E Ele já provou isso numa cruz por você. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Emboabas. Vamos ouvir hoje o Evangelho segundo São Marcos, do 22º domingo do tempo comum. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai, todos, e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Na época de Jesus, as regras de pureza eram muito exigentes e cobradas de maneira exagerada pelos doutores da lei. Na opinião dos sacerdotes de Israel, existia uma lista imensa de coisas que tornavam a pessoa impura e que o afastavam da comunidade do povo santo de Deus. Daí a obsessão com os rituais de purificação que deviam ser cumpridos a cada passo da vida diária. O Evangelho nos diz que os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos,
seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. Seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Para Jesus, a obsessão dos fariseus com os ritos externos de purificação é sintoma de uma grave deficiência quanto à forma de ver e de viver a religião. Por isso, Jesus responde às cobranças dos fariseus com dureza. Partindo da Escritura e da análise dos costumes dos judeus, Jesus denuncia essa vivência religiosa que aposta apenas na repetição de práticas externas e formalistas, mas que não se preocupa com a vontade de Deus. Por isso ele diz que este povo o honra com os lábios, mas o seu coração está longe dele e do amor aos irmãos. Trata-se de uma religião vazia e estéril. Ele diz que é vão o culto que realizam. Jesus diz que este culto não vem de Deus, mas foi inventado pelos homens. Jesus afirma que as doutrinas que os sacerdotes ensinam não passam de preceitos humanos. Aqueles que vivem de uma religião de aparências e de ritos estéreis, Jesus chama de hipócritas. Eles cumprem as regras, mas não amam. Vestem com fingimento a máscara da religião, mas não se preocupam minimamente com a vontade de Deus. Esta religião é uma mentira, uma hipocrisia, ainda que se revista de ares muito santos e muito piedosos. Jesus depois se dirige à multidão e anuncia o princípio decisivo da verdadeira pureza. Ele diz que não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Ele diz que do interior do homem é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. O dito de Jesus se refere naturalmente a dois circuitos diversos: o do estômago, onde entram os alimentos que se ingerem, e o do coração, de onde saem os pensamentos, os sentimentos e as ações. Os alimentos que entram no estômago não são fonte de impureza. Os pensamentos e as ações más que saem do coração do homem é que são fonte de impureza. Afastam o homem de Deus e da comunidade do povo santo. É no coração do homem que mora os sentimentos, os desejos, os pensamentos, os projetos e as decisões. A verdadeira religião não passa, portanto, pelo cumprimento de regras externas que regulam o que o homem come ou não come, mas passa por uma autêntica conversão do coração, que leva o homem a deixar a vida velha e a transformar-se num homem novo, que assume e que vive os valores do reino. A verdadeira preocupação do crente deve ser moldar o seu coração a fim de que os seus sentimentos, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus projetos, as suas decisões se concretizem no dia a dia, na escuta atenta dos desafios e no amor aos irmãos. As leis têm o seu lugar numa experiência religiosa enquanto sinais indicadores de um caminho a percorrer. No entanto, é preciso que o crente tenha o discernimento suficiente para dar à lei um valor justo, vendo-a apenas como um meio para chegar mais além no compromisso com Deus e com os irmãos. A finalidade da nossa experiência religiosa não é cumprir leis, mas aprofundar a nossa comunhão com Deus e com os outros homens, sendo eventualmente ajudados nesse processo por leis que nos indicam o caminho a seguir.
Convido a vocês agora, meus caros ouvintes, a rezarem comigo a oração do Papa Paulo VI ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dá-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Abraços e desejo um bom fim de semana a todos. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.